Então é importante refletir essas questões sociais, mas tem gente que exagera. Tem gente que fala, o negro não consegue arrumar emprego, o negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão já nasci empregado e também achava ruim. Eu trabalhava no restaurante que um dia chegou um senhor lá e falou assim: ei, Ceará, vem cá. Aí eu fui servir lá e ele falou assim: tu sabe por que não existe flor preta? Aí eu fiquei moscando, rodando. Não, por quê? Porque preto não é flor que se cheire. Eu acho que... Olá, sejam muito bem-vindos ao Lado B da Piada. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema delicado, mas necessário, o racismo recreativo. Já ouviu aquela frase? É só uma piada, não precisa levar a sério. Pois é, hoje a gente vai entender porque certas piadas, imitações e comentários que parecem inofensivos são, na verdade, racismo disfarçados de humor. Além disso, trouxemos um convidado especial que é o estudante do JMS, César Augusto. Oi, tudo bem, pessoal? Primeiro tópico. O que é o racismo recreativo? Esse termo foi cunhado pelo professor e pesquisador brasileiro Aldilson Moreira. O racismo recreativo são qualquer prática e discurso que se utiliza do humor ou para reforçar estereótipos racistas. Eles fazem piadas, por exemplo, do sotaque da pessoa, da aparência. E eles sempre escolhem alguma minoria étnica para ridicularizar, porque a maioria delas são mais pobres, menos poderosas ou prestigiosas. Um dos exemplos disso é o blackface, que surgiu no século XIX, onde atores brancos utilizavam-se de tinta preta nos rostos para imitar negros e o ridicularizavam ao vivo. Para o nosso segundo tópico, quais são os impactos do racismo recreativo? Pois pode parecer só uma brincadeira, mas o impacto é profundo. O racismo recreativo normaliza a exclusão e reforça desigualdades históricas e tira a humanidade de grupos racializados. Nosso convidado vai falar mais sobre o assunto. No racismo recreativo, a piada ela pode parecer apenas uma brincadeira engraçada, né? A pessoa tá falando lá, aquele preto, parece engraçado. Mas normalmente o racismo recreativo ele normaliza a exclusão das pessoas e para piorar, ele reforça desigualdades históricas e tira a humanidade da pessoa ou a que sofre preconceito. Ele também contribui para a manutenção de desigualdades sociais, ou seja, com que a desigualdade racialmente, tanto econômica quanto estrutural, que faz com que pessoas negras tenham mais dificuldade nessas oportunidades. Além disso, a pessoa que sofre a piada, ela sempre perde o respeito, sua autoestima diminui, o que pode causar estresse, ansiedade e depressão. Por isso, a gente nunca deve normalizar o racismo recreativo, porque ele legitima o preconceito, tornando mais aceitável em diferentes contextos sociais. Não podemos esquecer que o racismo recreativo pode normalizar e legitimizar o preconceito, tornando-o mais aceitável em diferentes contextos sociais. E para piorar, ele pode evoluir para atos mais graves de violência, sendo primeiramente agressões verbais e físicas. Verbais, como por exemplo chamando outra pessoa de macaco, até o ponto que chega a ser uma agressão física. Você ter o hábito de dar um tapa na pessoa só pelo fato dela ser negra. Vamos lá, Augusto. Quando a gente fala de racismo recreativo, não estamos falando só de uma piada de mau gosto, né? A gente está falando de um reflexo direto de uma sociedade que naturalizou a desigualdade, que historicamente desumanizou corpos negros e que até hoje usa o humor como escudo para perpetuar estereótipos.
Será que isso não nasce justamente da falta de educação racial, da ausência de representatividade real e de um histórico nunca enfrentado de escravidão e colonialismo? Ou melhor, o que você acha que é o principal causador? O racismo recreativo, ele não é novidade dos dias de hoje. Desde os tempos da escravidão, os senhores de engenhos passavam a obrigar alguns dos seus escravos a serem o bobo da corte. Com o tempo, na mídia brasileira, surgiu formas de perpetuar o racismo recreativo, com personagens feitos apenas para isso, como por exemplo o Mussum, um personagem dos Trapalhões que normalmente vivia sendo ridicularizado pela cor da sua pele. E ainda temos humoristas como o Léo Lins, que perpetuam o racismo na sociedade, utilizando de piadas que parecem ser inofensivas, mas que sempre esconde uma opinião racista dentro dela. E qual é a sua opinião sobre o humor, entre aspas, usado nas redes sociais? Considera o mais fácil para esse tipo de crime? Antônia, parabéns. Muito ótima essa pergunta. Porque eu parei para pensar agora, o racismo recreativo, entre todos os outros, é o mais difícil de ser detectado, pois nele não há apenas a intenção racista, às vezes nem há quando é feita a piada. No racismo recreativo há toda uma tradição centenária, desde a época da escravidão, antes mesmo do Brasil ser colonizado dos portugueses. Então, pelo nosso país ter se acostumado com séculos com racismo, negros estando em favela e toda a sua cultura sendo considerada marginalizada e ser considerada também extremamente pejorativa, ele se torna na mais difícil de se detectar. Nós tivemos, por exemplo, como eu já falei anteriormente, o caso do Léo Lins. Ele só foi preso após mais de uma década fazendo esse tipo de piada de negros e gays e outras minorias. Várias pessoas, ao simplesmente ouvir uma piada, elas consideram algo normal, algo que é do dia a dia. Às vezes, nós mesmos, eu e você, Antônia, e estou falando como eu também, um negro, nós fazemos esse tipo de racismo sem a única intenção de ofender ou ser racista. O problema é que ele está tão enraizado na cultura brasileira, tão, muito mesmo, que se torna algo comum. Quem nunca ouviu uma piada dessa saindo de um parente? Nós tivemos na cultura brasileira até mesmo emissoras de TV que se dizem ser contra o racismo, se utilizando de piadas das racismo e do racismo recreativo. Algumas delas contadas até mesmo por negros, outras é até um pouco considerado oculta. Por exemplo, a do nordestino burro. Há algumas emissoras, após a ida do homem ao espaço, fizeram várias notícias nordestinas, perpetuando isso, terminando sempre com a piada, como por exemplo, aqui no Maranhão, ninguém acredita que o homem foi para a lua, não. São exemplos disso, ditados, piadas na internet. É quase diário você abrir sua rede social, está lá uma piada racista, uma falando que o baiano é preguiçoso, outra
que negro é bandido e que vive fugindo da polícia. Sempre algo assim. Outras pessoas boas pode com más e também com boas intenções, às vezes contam piadas como forma de crítica, como por exemplo dizendo que o negro fez alguma coisa e do nada já levou peia da polícia. Isso fala de uma realidade, fala algo que é comum à polícia brasileira. Ser racista isso é real. Mas, entretanto, devemos saber que quando fazemos esse tipo de piada, isso se torna cada vez mais normal para a nossa sociedade. Que se torna cada vez normal. Eu apanhar da polícia, eu sempre ao ir a um lugar ser considerado, ou as pessoas começarem a olhar torto comigo sendo ladrão, eu ao levar a comida, o segurança pedir a notinha, como já fizeram com uma das funcionárias da escola, que é a Isabel. E isso não é algo comum, não deveria ser normalizado. É uma coisa extremamente triste que existe na história do Brasil e também foi enraizado totalmente na nossa cultura brasileira. Então eu me sinto triste a saber disso, vendo que só por causa da minha pele eu ser ridicularizado, sempre uma piada contra mim, sempre algum apelido. Isso é muito triste. Mas aí é como dizia o famoso pagodeiro Hugo Ojoara, na verdade. Enquanto você está botando seu discurso na internet, prenderam um neguinho lá na rua 7, que estava pedindo dinheiro para vender chiclete. Isso mostra algo que acontece. As pessoas fazem uma piada racista, postam na internet e não se preocupam com o que pode acontecer e no que ela pode levar. Obrigado pela pergunta, Antônio. Bom, César, você pode citar algumas dicas de como combater o racismo recreativo? Para nós podermos combater de verdade o racismo recreativo, quando a gente ouvir uma piada racista perto da gente, nós não rimos. E além disso, chamamos a atenção dessa pessoa para que ela não faça esse tipo de piada novamente. E principalmente, nós devemos acolher a pessoa que sofreu preconceito e mostrar para ela que aquilo não é normal. E ensinar a outras pessoas que nem toda piada deve ser engraçada, porque alguns podem ser ofensivos para algumas pessoas, principalmente de minorias étnicas. E você? Como é que o racismo recreativo aparece no seu dia a dia, nas salas de aulas, nos grupos de amigos, às vezes até disfarçado de brincadeira? E o que você sente que mais falta? É escuta? É coragem de falar? É apoio institucional? Como é que a gente muda essa realidade sem colocar todo o peso de resistência só nas costas de quem já sofre com isso? Pode falar à vontade, estamos aqui para ouvir. Podemos ficar até o dia seguinte aqui, se preferir. Sobre o racismo recreativo aparecer na sala de aulas, sim, algumas pessoas, que eu não direi nomes, cometem isso diariamente. E temos um colega que, devido a sua pele ser um pouco mais retinta, ele sofre mais preconceito que os outros. E para as pessoas que sofrem isso, um conselho que eu dou a elas é denunciar. Não tenham medo de desagradar eles, porque quanto menos você fala, mais sua reputação piora. Além disso, você perde o respeito da turma e ninguém te acha como capaz, você fica cada vez mais esquecido.
Não tenha medo de ser considerado o cabueta da turma. Você pode e deve fazer isso. E é dessa forma que nós mudamos a nossa realidade do racismo recreativo. Recentemente, ocorreu a prisão do humorista Léo Lins. Ele foi condenado a 8 anos de cadeia devido às suas piadas. Por causa disso, várias pessoas que cometiam racismo recreativo pararam de continuar a fazer essas piadas. Além disso, o racismo recreativo ele é ruim até mesmo para a pessoa que comete ele, pois ela fica com a visão de uma pessoa chata e preconceituosa. Quanto mais ela fala, pior sua reputação e menos perto as pessoas querem ficar perto dela. Além disso, se a pessoa for um pouco mais retinta, ela também começa a piorar cada vez mais a situação por ela não ter respeito com a sua própria raça. Bom, César, você pode citar algumas dicas de como combater o racismo recreativo? Para nós fazermos piadas humorísticas sem ferir e ofender minorias étnicas, nós podemos, antes de cometer a piada, fazer algumas coisas. Saber o contexto delas. Algumas piadas podem até não parecer serem racistas, mas quando olhamos o contexto delas, começam a ser muito ruim. Antes disso, também nós podemos testar ela. Como fazemos isso? Fazendo perguntas, como por exemplo, isso reforça um preconceito? Alguém poderia se sentir excluído ou diminuído? Se a resposta for sim, repense. E nós devemos ter muito cuidado mesmo com isso. Às vezes, sem querer, criamos uma piada preconceituosa. Como por exemplo, zoamos uma pessoa que gagueja. Nós podemos, sem querer, criar uma piada que a pessoa não consiga falar a palavra inteira e fique repetindo a primeira sílaba repetidamente. Além disso, nós poderemos imitar outros humoristas, como por exemplo o Whindersson Nunes, que é um dos maiores humoristas do Brasil e conseguiu ir a outros níveis. Além disso, nós podemos observar canais como Porta dos Fundos, que cria um humor que não é preconceituoso e muito bom de se assistir. E no Brasil ainda temos o show dos barbichos, que normalmente uma pessoa faz uma categoria ou pede uma palavra, uma letra, e a pessoa tem que improvisar e criar frases com ela. Uma das brincadeiras mais engraçadas que tem é o famoso troca, onde você fala uma frase e quando a pessoa fala a troca, você tem que mudar a pergunta ou a frase. Como por exemplo, você fala: oi, você vem aqui todo dia? Aí lá, troca. Oi, é a primeira vez que você é aqui? Troca. Oi, é a última vez que você vem aqui? Aí vai chegando a outros níveis que a conversa começa a ficar sem sentido e se torna extremamente engraçada. Algo que eu recomendo muito mesmo você ver. Por último, outra forma de humor é você contar histórias que aconteceram no seu passado. Era algo que cantores, como por exemplo o Luiz Gonzaga, se utilizava muito disso, principalmente antes de fazer as suas músicas, como por exemplo, antes da música Apologia ao Jumento começar, ele falava da história de como o jumento ele comeu todo o milho da casa dele. Exemplos assim ensinam a nós a como fazer humor de verdade. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao nosso convidado César por ter vindo falar sobre o racismo recreativo, que é um assunto que é bom relembrar.
E a gente encerra por aqui, pessoal. Muito obrigada por terem dado a devida atenção para esse episódio. Não deixando de lembrar que essa conversa continuará dentro de vocês como uma maneira de reflexão. Se curtiu, compartilhe e deixe sua opinião para que possamos ler também, pois cada comentário importa. Racismo não é brincadeira. Quando o riso depende da dor do outro, não é humor, é opressão. Se você já riu de algo assim antes, não se culpa, mas reflita e mude. O combate ao racismo começa nas pequenas atitudes. Muito obrigado por ter me dado a chance de participar desse podcast. E sinceramente, é uma grande honra eu ter a chance de conscientizar as pessoas sobre o racismo recreativo não ser algo bom, ser algo muito ruim, na verdade. O intuito desse podcast é a gente fazer com que você reflita sobre piadas que você pode cometer sem perceber ou não, ou de até mesmo ouvir dos outros. Então, é isso. Obrigada pela atenção de vocês.